Então, nós temos falado então sobre estruturas, né, de impacto, e a gente percebe, né, e a gente vive, né, nesse meio da espera, né, que a gente tem a expectativa, né, Romanos 8:19, existe uma expectativa de que algo aconteça mais do que a gente já tem provado de Deus. Isso é normal, porque nós queremos mais e queremos ver Deus impactando, né, a nossa geração, né, e de repente, assim, no mínimo, como nos dias de Jesus. E olhando para Jesus, muitas vezes eu me assusto, por exemplo, quando ele fala para os discípulos: olha, vocês entrem nas casas, vocês curem, né, ressuscitem os mortos. Você imagina Jesus hoje falando isso para nós, né? Olha, vai lá, cura, ressuscitem os mortos. Ressuscitem os mortos. Uau! Né? Mas espera aí, né? Como é que essa estrutura, né? Como é que esse impacto ele pode tocar as nossas vidas, né? Ministério, o nosso chamado, né? A estrutura do nosso ministério, a estrutura do nosso chamado. Como é que é viver, né, num ambiente que eu vou ressuscitar mortos, né? Para Jesus isso era algo que ele estava falando ali para os discípulos, né, ou os mais perto, ou os que estavam em volta, né? Olha, vocês vão, né? E ele orou, e ele liberou os discípulos, eles foram ressuscitar mortos, né? Eu fico olhando para a nossa geração e tanto a gente fica falando de impacto, de avivamento, de que aqui o que eu vivo de cristianismo, o meu que está mais certo, não, o que eu vivo é o que mais está pertinho do céu, a unção que Deus me deu é a que mais, né, que o céu está aberto. É tanta coisa que a gente tem visto nesses dias, parece que se vende alguma coisa por aí de reino, que aqui é melhor, aqui é maior. E que quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para os discípulos, quando eu olho para a igreja de Atos, quando eu olho para aquilo que começou ali em Jerusalém, eu não consigo enxergar essas coisas, não. Eu não consigo ver muito essas coisas, não. Eu consigo ver uma igreja, um povo que estava buscando uma estrutura que estava em Jesus. Né? E o quanto que é um desafiador falar de impacto nesses dias na nossa geração. Uma geração de adoradores que vai impactar essa geração. Frase bonita, né? Uma geração de adoradores que vão impactar essa geração. Meu Deus, é lindo falar isso. Com o seu chamado, o seu ministério, aqueles que cantam, louvam, intercedem, pregam, ou sei lá mais o que faz, né? Isso é algo que está aí. Todos nós queremos. Nós queremos ver essas coisas. Ou, no mínimo, ver um pouquinho. Mas eu, olhando para a palavra de Deus, por exemplo, como temos visto e estudado nesses dias, quando eu olho para a igreja de Atos como um exemplo de estrutura, de impacto, logo no início, podemos falar assim, nós vemos Estevão. Qual que é a estrutura que tinha Estevão? Para que ele olhasse para o céu e tivesse uma visão aberta do céu e tudo aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Eu não posso ver outra coisa, de que Estevão, ele chegou em um lugar de entendimento, de vida, de dia a dia, de teologia, de conhecimento de Deus, daquilo que ele via na vida dos discípulos de Jesus, de que
ele estava pronto para morrer como Jesus morreu, né? A estrutura que ele tinha sobre a vida dele não era um ministério, era Jesus. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. A estrutura de Estevão não era uma equipa. Em primeiro lugar, era Jesus. Ou uma equipa que está dando muito certo. Uau! Era Jesus. Semana passada eu estava vendo uma conferência pela internet. E o que eu mais via naquele povo era Jesus. E interessante que são jovens que têm se levantado entre as nações para testemunharem de Jesus. Estevão, ele teve um entendimento, uma clareza disso. A gente fala de arrependimento, né? Nós falamos de avivamento. Avivamento sem arrependimento. Joel capítulo 2. Tudo que Deus profetiza através de Joel. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Será que a nossa geração não está precisando disso? Será que não tem muito, né? Tem muita veste, né? Tem muita beleza, tem muita coisa, né? Não entendi, desculpa. Muito conhecimento de causa, disso, daquilo. Será que não tem muita coisa, né? E pouco coração em nós, na nossa geração? Muita coisa arada, enlatada, sendo vendida, né? Nós estamos aí à beira de uma marcha para Jesus, né? Leve 1 quilo de alimento, né? Mas não leva sal, não. Né? Por favor, né? Por favor, leva sal não, porque não, sal não, leva alimento mesmo. É muita coisa que se vende hoje, que eu olho para Estevão, eu não consigo enxergar isso nele. Eu consigo enxergar um caráter em Cristo, em Jesus, pronto para se entregar por vidas, por aquela geração. E ele morreu, queridos. Ele não viveu, não. E eu vejo que nós queremos é viver. Ele morreu, né? Avivamento sem arrependimento, e esse arrependimento vai nos trazer um real entendimento da cruz, de Jesus, que vai nos santificar, nos quebrar. Hoje, pela manhã, eu estava discipulando um querido amigo, e tive que ficar esperando ele num lugar, e nesse lugar estavam limpando, né, o jardim com foice, com aquelas máquinas, com aquilo que depois que você tira a grama, você rastelo, né? Lá em alguns lugares é ancinho, sei lá. E eu estava vendo o Senhor e orando, faz isso comigo, faz isso com todos que estão de alguma maneira sendo ministrados pela minha vida, mas faz isso na minha vida, Senhor, porque eu preciso disso, eu não quero, pelo amor de Deus. Então, apedrejaram Estevão, e Senhor Jesus, recebe meu espírito. E ele ainda disse, igual Jesus, Senhor, não lhes imputes esse o quê? Por que esse pecado? Porque ele estava cheio de quem, queridos?
estava cheio de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. E hoje é tanta imputação por coisas tão menores do que essa, porque ele estava sendo apedrejado, estava morrendo, né? Tanta indiferença, tanta coisa que... E nós estamos querendo avivamento. Né? E nós estamos esperando avivamento. Vocês entendem? Joel capítulo 2, versículo 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-os ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Meu Deus, o quanto que Joel fala sobre um avivamento, mas que precede-se antes desse avivamento. Oh Deus, pessoas que verdadeiramente entram em uma linha de vida com Deus, de arrependimento, de mudança. E eu digo para vocês com muita paz, eu preciso disso. Eu preciso disso. A minha casa precisa disso. Os discípulos que nós temos discipulado, os filhos na fé, nós precisamos disso. E não estarmos cheios de nós. Quando Joel profetiza, certamente é o que estava sendo falado aqui pela pastora Fernanda. Menos de nós, né? Que ele cresça. Né? E nós temos uma vida, né, como ele viveu. Os nossos ministérios, o nosso chamado, aquilo que a gente vive nesses dias, Deus tem nos convocado para isso. Só que as estruturas que nós temos, elas não pendem muitas vezes para isso. Porque já vem, né, de formações que talvez eu já não recebi isso no meu DNA, na minha vida. Eu já também recebi de uma forma diferente. Talvez ministério para muitos é alguma coisa que vai fazer muito bem. E quando a gente olha para Jesus, e eu não estou fazendo apologia a tristeza, angústia, sofrimento, dores, sei lá o quê, mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para os profetas que profetizaram avivamento, eu vejo um centro, uma centralidade, uma estrutura muito central. E o centro quem é? Jesus. Quando a primeira pregação que houve sobre a face da terra, depois que Jesus morreu e veio o Espírito Santo, foi o apóstolo Pedro que pregou. E Pedro pregou o quê? Pedro pregou Jesus. E Pedro pregou Jesus para um povo que no meio deles tinham alguns que eram os mesmos que ou mataram Jesus ou queriam matar ele. Mas ali ele já estava pregando de uma maneira que me matem também. Disposto a viver o Cristo que ele se entregou, que ele entendeu como Senhor e Salvador da vida dele, como ele entendeu no ministério dele, no chamado dele, já não ter mais nenhum tipo de pensamento, ideologia, ou seja, o que for que não seja, em primeiro lugar, aquilo que Jesus disse. Vocês entendem? Eu olho para Pedro, eu vejo 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: servo, sede submisso, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Meu Deus, oh Deus, meu Deus, Estevão, ele teve esse coração, a ponto que ele morreu. Ele se entregou à injustiça, mas ele foi recebido aos céus na justiça de Deus. Os nossos ministérios precisam disso. Sabe por quê? Porque quando você
é levantado pela justiça de Deus, o teu ministério vai romper. Porque é Deus que vai fazer que o teu ministério rompa. Aleluia. E Estevão viveu isso plenamente na vida dele. Então, você obedecer muitas vezes à injustiça vai te fazer no teu ministério parecer com Cristo. E, queridos, a gente percebe que isso é uma estrutura de relacionamento com Deus e com uma estrutura eclesiástica, uma estrutura de pessoas que, puxa vida, nós às vezes estamos correndo disso, porque, falar de obediência hoje em dia é difícil. Falar de obediência a alguém é difícil. A uma situação é difícil. Ok? Isso é um desafio na nossa geração. Mas Estevão não, queridos. Ele se entregou por uma situação que levou ele à morte. Qual? Aquilo que ele foi chamado como diácono. Uau! Pregando de um jeito, né, que daqui a pouco vai vir Filipe, o outro diácono, que a palavra diz que ele entrou em Samaria, a tão famosa Samaria, que Jesus entrou lá também, e ali ele fez o quê? A palavra diz que ele fez prodígios, milagres, maravilhas, demônios, quando ele chegou lá, foram tirados do meio daquele povo, os demônios gritavam quando ele entrava nas aldeias, os demônios saíam gritando, porque Filipe estava cheio de quê? Estava cheio de Deus, e não de uma estrutura nossa, cheios de nós, cheios de nossa teologia, nosso, né, aquilo que, e hoje isso está cheio, né? Aquilo que eu creio é o que é melhor do que o que o Henrique, a Cíntia, que esse, aquele é muito. Não, queridos. Eu não vejo isso em Jesus, não. Isso é um problema. Nós temos aprendido sobre estrutura. Então, porque isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, porque glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, e suportais com paciência, se entretanto quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, e isso é grato a Deus. Aquela geração, eles estavam cheios de Deus, e por isso que eles estavam tocando aquela terra com avivamento. A gente pergunta, mas como que eles estavam cheios de Deus? A consciência deles estava cheia de quê? De Deus. Né? Eles não eram mais de nós mesmos, só que a nossa geração vive o quê? É nosso. Até a unção é nossa, querido. Até a pregação é nossa. Até aquilo que a gente recebeu de Deus é nosso. E nós valorizamos. Não é meu. E damos nome. E protegemos da unhas e dentes aquilo que é nosso. E, na verdade, não é nosso coisa nenhuma. É de Deus, queridos. E nós falamos de avivamento. Que avivamento? Que avivamento? Isso é mentira. Isso é uma pregação enganosa. O avivamento vem de arrependimento. E o arrependimento vai nos levar ao entendimento. E o arrependimento vai nos levar a cada dia a aparecermos com Cristo, a vivermos uma vida como Ele, e vivemos em um ambiente como esse aqui de Estevão, como esse de Filipe, e o que Pedro está dizendo aqui, né, por quanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Isso é para nós ou não? É para o nosso ministério ou não é? Né? É para o nosso chamado ministerial? É para uma convocação, né, nessa geração de que o Cristo vive quando nós morremos? Ou o Cristo morre quando nós estamos vivos? Pense nisso. O Cristo está vivo ou ele está morto? Quando nós estamos vivos, irmãos,
com a nossa vã maneira de viver, pensamentos, coração, nós não conseguimos atingir. Essa geração conseguiu. Nós vimos avivamentos, lemos livros, avivamento de isso, avivamento de aquilo. Aí tem gente que eu percebo que sabe de cor todos os avivamentos avivalistas. Muito legal isso. Eu até acho muito interessante. E me enriquece, né? Muito. Mas esses homens se entregaram por um Cristo. Essa era a estrutura deles. O qual não cometeu pecado, dolo algum, pois ele, quando ultrajado, não revidava o ultraje, maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Que avivamento, que impacto nós temos esperado nesses dias, sem um nível de estrutura como esse. Estevão e Filipe estavam debaixo. Vamos dizer que eles eram uma segunda geração. A primeira, os apóstolos do Cordeiro. Estevão e Filipe já eram uma segunda geração, após Jesus. E eles estavam vivendo isso. Eles estavam vivendo aquilo que os apóstolos viveram, ou estavam vivendo, né? E o que eles viveram com Jesus. Eles estavam provando. Mas por quê? A estrutura era Cristo. Não era outra coisa. É tudo para Ele, tudo dele. O orgânico. E não uma venda de uma estrutura. Hoje o que a gente tem que tomar cuidado é que a gente quer vender estrutura. E Jesus você não precisa vender. Ele, nele mesmo, já é o próprio avivamento. Nós não precisamos disso, queridos. Avivamento não se vive com estrutura de homens. Isso não vai dar certo nunca, irmãos. A gente vai ficar esperando, a gente vai morrer e nós não vamos ver. Avivamento é num ambiente de arrependimento. O que faremos, pois, né? Atos 2, 39, diante dessas coisas. 40, 41. Arrependei-vos, pois chegou o reino. Aí Atos 2, 42. E eles perseveravam, porque não era fácil. Mas eles perseveravam, tinha uma estrutura, tinha uma base. No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque havia essa estrutura. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades e bens, tinham tudo em comum. Uau! O estilo, a forma que viviam. A base estrutural. E hoje, de quem nós somos, né? Então Pedro diz aqui, carregando ele mesmo em seu próprio corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis esgarrados como ovelhas, vos converteis ao pastor e bispo de vossas almas. Eu li 1 Pedro, capítulo 2, eu li do 18 até o 25. Pedro olhando para Jesus, né? Pedro falando de quem? De Jesus. A igreja de Atos, ela contemplava isso, ela vivia isso. Ela estava atrás disso. E hoje, esses dias eu estava orando, pensando, hoje a gente vive um caos total de muita coisa que a gente quer fazer e pouca coisa que a gente quer centrar em Cristo.
é aquela síndrome de Marta e Maria, né? Enquanto uma estava aos pés, a outra estava cheia de coisa para fazer, né? Mas tinha uma ali aos pés, né? A outra estava atarefada, né? A outra estava com tanta coisa que ela precisava, né? E eu pergunto para nós nessa noite, né? O que nós estamos precisando mais? De uma estrutura que a gente vai parecer com alguma coisa? Ou o orgânico, o vivo, que está em Jesus? O que vai mais tocar a nossa geração? Aí eu falo para vocês, irmãos, para quem trabalha no ministério, por exemplo, de música, a pessoa pega um instrumento, aí ela dá lá uma nota. Aí parece que a glória de Deus vai tomando o lugar ali, né? Onde eu já vi isso algumas vezes na vida de algumas pessoas. Eu já vi alguém sentar num piano e tocar poucas notas, mas as poucas entravam dentro da minha alma, rasgavam meu coração, e Jesus falava comigo, sim. Tanta presença de Deus. Mas se a gente for ver por trás dessas pessoas, quem que está, irmãos? Por trás desses ministérios, púlpitos, quem que está? Qual que é a estrutura que se move ali? Eu digo para vocês, bem parecido com Jesus. E a Europa, as nações, elas precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E não de algo enlatado, com prazo de validade já passado, né? Com prazo de validade já fora do... né? Então, eu queria dizer com muita paz, é um momento de fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos ao nosso Pai em secreto, buscarmos a sua face e pedirmos, Deus, tem misericórdia de nós e vem, né, nessa geração, rasga o nosso coração, né? Ministra nossas vidas, né? Toca profundamente as nossas estruturas, né? E que cada um de nós possamos chegar realmente naquilo que está no coração de Deus. E eu digo para vocês, irmãos, como o resultado, está lá no versículo 47, de Atos capítulo 2, e na simpatia do povo, né? Era diário, né? Os que iam sendo o quê? Salvos. Na simpatia do povo, as pessoas eram impactadas, né? Eu quero esse Cristo. Eu quero esse Cristo. Eu quero esse Jesus. Eu quero viver isso. Eles estão cheios de Deus, né? Estão cheios do Espírito Santo. Estão cheios, né? E eu vejo o quanto que o Espírito Santo está nos chamando para essa realidade. Aí nós vamos formar estruturas que vão poder suportar muitas vidas, nações, né? Que vão poder ser estruturadas em cima desses fundamentos. Ministérios que vão tocar gerações, vão tocar nações, vão tocar povos, raças, né? Vão tocar muitas pessoas, né? Por causa disso. E eu queria finalizar dizendo para vocês que o nosso coração não pode desanimar de jeito nenhum. Nós temos que acordar amanhã e o meu Redentor vive, né?
O dono da igreja não está morto, ele está vivo. E ele está resgatando e restaurando e levantando, nem que seja o remanescente, mas ele está. Para que possa realmente ser o último toque da trombeta sobre a face da terra. Vamos orar? Senhor, eu quero orar junto com cada um aqui, Pai. Dizer, Deus, nessa noite que nossos corações se dobram a Ti, como único Deus verdadeiro. Como diz Pedro, Deus, não existia dolo, pecado em Cristo, mas Ele se entregou por nós, por um propósito, por uma estrutura, por algo que estava no coração do Pai. E nós queremos, Pai, queremos viver um tempo de estruturas sólidas, que manifestam o Cristo, o Filho do Deus vivo, de uma geração que os seus ministérios, chamados, tudo que tocam, fazem, projetos, tudo que sonham, tudo que desenvolve, tem uma base do Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que dessa maneira nós vamos tocar os povos, nações, tribos. Eu creio que com a simplicidade, com a singeleza de coração, com o partir do pão, a comunhão verdadeira, com o partir do pão verdadeiro, Senhor, com uma oração contínua, debaixo do ensino, da proteção de pessoas, do envio, e não de uma bagunça generalizada. Não, dizemos não. Nós queremos o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós queremos uma dimensão, um entendimento, que nos traga arrependimento, mudança de atitudes. Por que, Deus? Porque muitos estão cansados, aflitos, muitos estão desistindo, já não aguento mais. Muitos estão debaixo de confusão. Muitos estão solitários, como Paulo, Saulo, um dia lá em Tarso. Muitos estão precisando de um Barnabé, de um Ananias. Muitos estão precisando, Deus, de um Paulo. O que fez com Onésimo. Muitos estão precisando, Deus, de um Filemão que perdoe. Muitos estão precisando, Pai, nesse momento, de um Tito fiel, de um Timóteo, verdadeiro filho na fé. Ó Deus, eu clamo nessa noite, Deus, junto com meus irmãos, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, e não a nossa vontade, que o nosso ministério aqui, se podemos dizer nosso, Pai, que eles fluam no Espírito de Deus, que eles tenham uma concordância em Cristo, que estejam em aliança em Cristo, e que, Pai, possamos manifestar a Tua glória, a Tua presença, e não a nossa, e não aquilo que estamos cheios de nós. Pai, possamos vomitar isso. Pai, que isso saia de nós. Saia em nome de Jesus, dos nossos corações, do nosso entendimento, mas que haja no nosso tempo, nos ministérios de louvor e adoração, de intercessão, nos ministérios de diaconia, nos presbitérios. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, a todo nível de liderança, Papai, nós oramos, perdoa-nos, precisamos de pés na rocha, precisamos de Lucas 5,38, vinho novo em odres novos, Senhor. Precisamos, Pai.
No nome do Senhor Jesus, nós oramos e te rogamos nessa noite. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino. Faz a tua vontade. Ministra nossas vidas. Renova-nos. No nome de Jesus, Pai. Amém.